Olá, queridos alunos. Damos início à revisão da aula 4. Meus parabéns por ter chegado até essa etapa da disciplina de Administração de Materiais e Recursos Patrimoniais. Pois bem, a temática da aula 4 ela gira em torno dos recursos patrimoniais. O que seriam esses recursos patrimoniais? Nada mais são do que os materiais quando ingressam dentro da organização e que agregam valor ao patrimônio da organização, ou seja, ao conjunto de bens que são representados pelos valores a quais eles entraram e que à medida do tempo pode sofrer algumas variações. Os recursos patrimoniais eles podem ser representados como, por exemplo, instalações, terrenos, prédios, veículos, a própria questão da marca e assim por diante, certo? Só que alguns podem ingressar na classificação de móveis e imóveis. Móveis facilmente vocês entendem que são aqueles que possam ser movidos ou transformados, devido à questão física destes. E imóveis são aqueles que dificilmente conseguem haver alguma movimentação. Móveis podemos utilizar carros, máquinas e assim por diante. Imóveis geralmente a gente consegue enxergar na questão de instalações, prédios, terrenos e assim por diante. Pois bem, dentro da classificação, quando a gente vai classificar esses bens que ingressam ao patrimônio da organização, é necessário que a gente comece a utilizar uma acrescentação de um código para isso, uma vez que vão representar o conjunto de informações que giram em torno desses materiais, desses bens que compõem o patrimônio da empresa. Existem três tipos de sistema de codificação bem simples. Nós temos o sistema alfabético, que é aquele que é representado pelas letras, antigamente muito utilizado no sistema de bibliotecas. Hoje, onde a letra ela era muito afim à temática dos livros e assim por diante. Nós temos o alfanumérico, que é aquele representado pelo conjunto de letras e números, também facilmente utilizado, inclusive podemos citar como exemplo as placas de veículos automotores, onde nós observamos essa codificação utilizada. E outra modalidade que é somente a numérica, muito mais usada, porque pode representar de uma forma muito mais simples e infinitude, uma vez que os números são infinitos e representam uma grande quantidade, a quantidade de materiais. Muitas das vezes essa codificação ela pode também ser acrescida através do chamado código de barras. Código de barras nada mais é do que uma alternância de barras que são utilizadas para trazer um conjunto de informações no que se refere aos sistemas computacionais. Vejam bem, imaginemos que se não houvesse a presença do código de barras, quanto seria dificultoso o registro de forma manual cada produto ou item que passa a ingressar dentro do patrimônio da organização. Dessa forma, vocês devem ter visto dentro dos slides referente à explicação e a direcionamento dos números que compõem, onde vem trazer um conjunto de informações como país, empresa, a própria referência dada para o produto e também o dígito verificador deste. A movimentação dos materiais. Esses materiais, principalmente os móveis, requer a utilização de alguns equipamentos. E esses equipamentos podem ser dados para fazer a movimentação destes através de transportadores, através de guindastes, veículos industriais e outros veículos. Vocês também observaram isso no material de forma mais aprofundada. Ainda assim, cabe ressaltar que, dentro das atividades das organizações, em certo momento há a necessidade de conferir todo esse conjunto de materiais a qual compõe o patrimônio da empresa. É o que nós chamamos pela atividade de inventário, que tem diversas formas. O mais comum se dá um inventário anual, onde se faz o levantamento dos bens, a fim de atender uma necessidade muitas das vezes vinculada ao fisco, para transcrever o conjunto de patrimônio e bens que aquela organização representa. Um inventário que deveria também ser muito utilizado é quando há transferência de responsabilidade. O que é isso? Um inventário na qual a cada mudança de diretoria seria necessário fazer uma conferência do que há existente para que a nova diretoria passe a ter ciência do que está assumindo a partir daquele momento. Com isso, acredito que os senhores devem ter relembrado do material da aula 4, concluímos nossa revisão e mais uma vez volto a parabenizá-lo por ter alcançado até este momento. Boa tarde, bom dia, boa noite e até breve.